não é um caminhão qualquer. Os detalhes e as frases no baú deste Volks 690 anunciam o trabalho que o veículo faz em todo o Brasil. A verdade é que muitos caminhões deste porte trabalham com fretes. Este é diferente, pois percorre as estradas brasileiras com um único propósito: levar a palavra de Deus. A pregação começou nos pontos de cultos da minha cidade. Deus, quem faz pela palavra nunca erra. A Bíblia diz, Jesus disse, ide por todo o mundo, começando em Jerusalém. Eu comecei em Jerusalém, eu evangelizei 9 anos a minha cidade circunvizinho, o estado de Santa Catarina, começando na minha casa, na minha rua, na casa do meu vizinho, no meu bairro. Eu fiz mais de 1000 cultos evangelísticos na minha cidade para depois sair para fora. Então, começamos na minha casa, na minha cidade, no meu bairro, na minha cidade, na cidade circunvizinha e depois nos estados circunvizinhos. Esse é Enio, motorista do caminhão e missionário. Viaja por todo o Brasil. O detalhe não são apenas as viagens. O que chama mais a atenção está no baú, que se torna um palco para a realização de cruzadas evangelísticas. Aqui nós fizemos esse móvel para nós facilitar um pouquinho no trabalho. Aqui, para a gente não sujar a roupa na hora da montagem, a gente montou aqui um pequeno roupeirozinho, né? Que os ternos, camisas ficam para viagem e também para cruzada, ficam nesse compartimento aqui. E aqui é o compartimento do som. Aqui os microfones e todos que pertencem ao equipamento de som fica aqui nesse local. Aqui é o rack, onde está o rack de som, ó. A mesa, o rack de som fica aqui guardadinho com uma espuma lá embaixo, um amortecedor para não estragar na viagem, e ele fica fechadinho aqui nesse compartimento. E esse compartimento aqui é o compartimentozinho das bagulhadas, dos cabos, das conexões, dos microfones, das lâmpadas. Aqui é o quartinho, daí na hora do culto a gente fecha, e aqui está o som. Aqui a gente usa 2 caixas trapezoidal com 2 alto-falantes de 18 polegadas para subgrave, e aqui 2 caixas que vai em cima dessas ali, que são trapezoidal também, com 2 alto-falantes de 12 WSPU e 2 drive de titânio. E aqui nós temos os 2 retornos de 15 polegadas, que são para o palco, né? Para fazer a parte de monitoração. Eu percebo aqui que o senhor tem a iluminação aqui e também a climatização. Tudo preparado para enfrentar o dia a dia do culto também e nas viagens também. Nas viagens, porque nas viagens a gente viaja muito para o Mato Grosso, para o Nordeste, regiões muito quentes. Então fomos obrigados a revestir ele térmico e colocar uma climatização, que foi Deus que deu. Eu orei a Deus e Deus me deu essa climatização para dormir, porque na viagem a gente põe um colchão de casal aqui, e eu e a minha esposa dormimos aqui, e o meu filho um colchão de solteiro aqui atrás. Então em translado a gente dorme dentro do caminhão. E isso aqui seria o que? Isso aqui é um sistema de catraca para fazer levantamento e baixar o palco manualmente, né? Então a gente não tem um sistema hidráulico, então a gente usa aqui esse sistema para facilitar levantar e baixar a rondana, né? Para baixar o palco. E temos aqui 2 luminárias, que essas 2 luminárias que tem aqui em cima, ela vai iluminar a parte interna do caminhão na hora do culto. Com esse revestimento térmico e branco, ela fica bem branquinho aqui dentro à noite na hora do culto. A história de fé de Enio iniciou há 21 anos. Uma enfermidade foi o ponto de partida para a conversão do missionário. Irmão Badias, é uma história de milagre, porque para mim chegar onde eu cheguei, primeiro eu fui ao fundo do poço. Uma enfermidade que atacou meu sistema nervoso, estava me levando para a sepultura, passei por 4 médicos, e a medicina não teve o poder de me curar. Numa madrugada, desesperado, sabendo que eu ia morrer, que não tinha mais saída para mim, eu clamei a Deus, dizendo: Deus, se tu existe, tu me cura e eu entregarei minha vida para te servir. E Deus, naquele clamor com muita angústia, Deus me curou. E dali para frente surgiu esse projeto. Deus começou a falar comigo em todos os lugares que eu ia, que Ele tinha me escolhido para uma obra de evangelização, que Ele havia me escolhido para arrebatar as almas do inferno. Que como eu precisei da misericórdia dEle, havia muitas pessoas sofrendo que precisariam que eu os alcançasse através do Evangelho. Foi aonde surgiu esse projeto. Primeiro, Deus mandou eu comprar um som. Comprei um som
pequeno, evangelizei colocando no bagageiro do meu automóvel. E depois de 9 anos de evangelização, surgiu o projeto do caminhão, que foi um projeto de Deus. Deus falou comigo em visão à noite, que Ele ia me dar esse caminhão Volks azul com o baú branco. Então isso aqui é um projeto que Deus revelou para mim e foi falando comigo, que tinha me escolhido para levar a palavra nessa nação e fora dela. Então com 9 anos de evangelização chegou esta promessa, que é o caminhão de som. Consequentemente, a chamada, o amor, o desejo de levar Cristo às pessoas foi falando mais alto no coração do evangelista. Em dados momentos, usou o próprio salário para comprar equipamentos sonoros. Foram 9 anos de escola que Deus me colocou. Provações financeiras. Eu evangelizei 9 anos sem ter ajuda de ninguém. Do meu salário. Eu trabalhava aqui numa rede de hotéis. O meu salário eu usava para evangelizar. Deixei todos os projetos materiais e coloquei um projeto de evangelização. Então eu usava o meu salário para evangelizar. 9 anos foi com o dinheiro do meu salário. E Deus me aperfeiçoando para uma chamada de fé, que Deus havia me falado que Ele me chamou para uma obra evangelística pela fé. Então nesses 9 anos foram 9 anos de intensa provações, financeira, espiritual, ministerial, para me adquirir a maturidade para então sair do meu trabalho, para largar tudo. E para conseguir esse caminhão foram 14 anos de trabalho. Deus pediu minha casa, meu carro e a saída do meu trabalho, 14 anos de trabalho para adquirir o caminhão. E no som anterior eu já tinha colocado um carro. Então aqui, na verdade, tem 3 automóveis e a minha casa nesse caminhão. Mas a decisão que o fez ficar conhecido como louco foi quando teve coragem de vender tudo que tinha, casa, carro, e abandonar o trabalho que mantinha a família para comprar um caminhão e viver integralmente como missionário. Repercutiu muito, eu quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo ou vão nos assistir por esse trabalho, repercutiu muito, tanto dentro da igreja como na área social, repercutiu na minha família de uma maneira muito grande. Só que Deus se encarregou de mostrar que Ele me chamou. Por exemplo, no ano de 2003, assim que eu larguei meu trabalho, 4 meses depois, Deus falou comigo: pega a tua mudança, a tua família, põe dentro do teu caminhão e vai para o Mato Grosso, vai morar lá. Eu peguei minha família, minha mudança, botei dentro do caminhão e saí para lá. Uns comentários saíram que eu não ia permanecer lá, que isso era uma loucura, isso não funciona, viver pela fé sem um salário, sem um olerite, não funciona. Só que eu ouvi a voz de Deus, eu creio no Deus da Bíblia, no Deus que criou os céus e a terra. Se Ele sustentou quase 3 milhões de pessoas num deserto sem nenhuma plantação e chuva, Ele não ia sustentar eu e a minha família no Brasil fértil? Então eu criei na minha chamada, ouvi a voz de Deus, só que Deus fala o dia e a hora que eu tenho que viajar e Ele fala para mim o nome da cidade que eu tenho que ir. Então eu tenho convicção, eu não vou sem ter 100% de certeza. Então o comentário saiu muito grande na igreja, na sociedade, mas Deus, através do poder dEle, dos milagres que Ele fez, da salvação de alma e da forma que Ele me mantém de milagre, todos os meses é milagre. Meu aluguel, minha água, luz, telefone, combustível. Eu faço viagem de gastar 1.530 litros de diesel. Eu faço viagem de gastar 10 mil reais. Mas Deus me manda de milagre. Esses milagres provaram para a minha igreja, para o meu pastor e para a sociedade que Deus me chamou e Ele cuida de mim. Para a esposa de Enio, que sempre está presente nas cruzadas evangelísticas pelo Brasil, fazer a obra de Deus é algo gratificante. Eu acho maravilhoso fazer a obra de Deus, fazer alguma coisa para o reino. É um desafio grande, não é fácil. Muitas vezes eu viajei com os meus filhos tudo ali, as viagens muito calor, muito quente, muita necessidade, assim. Mas quando a gente vai viajando, a gente sofre muito nas viagens. Mas quando a gente vê as almas se convertendo, se entregando para Jesus, aqueles rostinhos dos irmãos assim, chorando, aceitando Jesus, e o amor que eles pegam pela gente, a gente esquece o que passa pela estrada. Volta assim com a palavra de Deus, que é aquele que leva a semente, andando, gemendo, chorando, volta com alegria. A gente volta com aquela alegria dos rostinhos dos irmãos que aceitaram Jesus, que se converteram de verdade.
A senhora, na visão da senhora, vale a pena Vale. todo esse esforço de levar a palavra de Deus? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque eu penso assim, para que nós estamos nessa terra? Nós, evangélicos, para viver, para passear, não, estamos aqui para ganhar uma para Jesus. E não importa o que a gente passe, é para o reino. E a nossa vida está na mão de Deus, Ele que dirige todas as coisas. Nada acontece na nossa vida sem ser da permissão dEle. Já se passaram 20 anos de ministério, 13 anos com o caminhão. Antes de ter o veículo, tudo era mais difícil. Nesse tempo, não faltaram experiências que marcaram a vida do missionário. Eu tive são muitas, irmão Obadias, em 20 anos de evangelização, são muitas experiências. Com o caminhão eu estou há 13 anos viajando pelo Brasil. Eu tive uma experiência muito forte no estado do Mato Grosso do Sul, quando o Senhor me mandou para uma cidade chamada Camapuã, para fazer uma cruzada com o pastor Francisco. E o pastor Francisco disse, olha, Deus mandou eu fazer uma cruzada num lugar aqui chamado Buraco. Esse lugar tem 8 casas de prostituição. Eu não sei se você tem coragem de vir aqui fazer uma cruzada para 8 casas de prostituição. Eu disse, se essa é a vontade de Deus, eu vou. Fomos lá, pedimos energia para uma daquelas casas, que era uma rua com 8 casas de prostituição, não tinha moradias. Chegamos ali, deparamos com 80 pessoas que estavam ali se prostituindo, entre mulher de programas e homem. Quando chegamos ali para instalar o caminhão, houve uma manifestação de uma ira maligna muito grande, pelo menos uns 4 homens furiosos vieram armados nos ameaçar, dizendo que ali não era local de fazer culto, mas nós dizíamos que Deus nos havia mandado ali. Então, quando ligamos o som para começar o culto, houve um estalo no som, o som queimou na hora, e pegamos um outro som rapidinho e começamos ali um culto. Mulheres que estavam dentro das casas se prostituindo vieram chorando, mas como fazer culto nesse lugar? Eu era da Assembleia de Deus, eu estou desviada, e Deus não vai mandar vocês aqui pregar para mim, se eu abandonei a fé, abandonei a igreja. Eu disse, Deus mandou nós vir pregar para você, porque Deus lhe ama, Deus não esqueceu de você, Deus tem um projeto na sua vida. Essas pessoas começavam a chorar. E resumindo um pouco esse testemunho, eu fiz uma oração quando eu vi que nós não íamos sair dali com vidas, porque eram todos armados, nos ameaçando. Nós estávamos num grupo de umas 30 pessoas e eles estavam umas 80 pessoas. Eles estavam muito furiosos, então eu fiz uma oração, Deus, aqueles que são usados pelo inimigo para acabar com essa cruzada, o Senhor tira daqui, deixa os que tu escolheu para ouvir a tua palavra. Naquela hora, aqueles 4 homens furiosos pegaram seus automóveis, vieram na frente do caminhão, fizeram cavalos de pau e saíram em alta velocidade. A partir daquele momento, a atmosfera espiritual mudou. Aquela ira maligna, parece que nós estávamos no meio de uma tempestade que não tinha como fazer o culto, se transformou em um ambiente espiritual, cheio de paz, serenidade, e as pessoas foram contagiadas. O louvor começou a sendo ministrado, as pessoas começaram a sair de dentro das casas de prostituição, começaram a fluir, e todos afluíram ao culto. Chegaram na frente do palco e choravam, e 11 vidas daquelas chorando aceitaram Jesus, e 35 vieram na frente pedir oração com imposição de mão. O grande trabalho evangelístico é feito em uma das regiões mais carentes do Brasil, o Nordeste. Fotos e vídeos do próprio evangelista mostram as necessidades espiritual e material. Eu vou para o Nordeste desde 2005. 2005 eu fiz a primeira viagem para o Nordeste. Dali para cá, esse ano eu já fui 3 vezes no Nordeste. Chegando ali, a gente vê uma necessidade muito grande, carência espiritual de levar a palavra, que é a primeira carência do ser humano, pobre ou rico. Mas ali a gente viu também uma necessidade física de mantimento, roupa, calçado, alimentação. E Deus falou comigo numa madrugada que mandou eu ler o livro de Tiago. Tiago falou que a fé sem obras é morta. Se eu ver o meu irmão com necessidade cotidiana de roupa e alimento, e eu orar por ele e dizer Deus te abençoe, Tiago disse isso não é fé. Se você não prover a necessidade para a vida dele, corpo e alimento, a sua fé é em vão. Então foi aonde nasceu um projeto de evangelizar lá com ação social. Aí eu comecei a orar e hoje eu sou muito conhecido em Santa Catarina e boa parte do Brasil. Os irmãos voluntariamente, com maior prazer e amor, trazem roupa, calçado e alimento, a ponto de eu encher o caminhão e não caber mais, eu levo para lá para fazer evangelização com ação social, que tem dado um resultado excelente. No ano passado, 122 almas se entregaram a Cristo
por causa da muita necessidade da palavra de Deus e de roupa e calçado. Há 6 meses, Enio estava com a esposa no estado do Mato Grosso. Um acidente destruiu praticamente a cabine do caminhão. Mas essa história você acompanha no próximo bloco. Irmãos que estão nos ouvindo, é claro que a evangelização tem seus momentos difíceis, de desafios, de provação. Deus nunca escondeu isso na Bíblia. Jesus passou, os apóstolos passaram, em Atos dos Apóstolos vimos tanta perseguição, naufrágio, vimos tantas batalhas que os homens de Deus passaram. E para nós, Paulo disse que sobrou um resto das aflições de Cristo. Então na evangelização a gente tem muito desafio. Eu bati o meu caminhão nesses 13 anos 2 vezes. Eu só fiquei assim preocupada assim, porque a gente, como a gente é de carne e osso, fiquei pensando assim, a gente estava evangelizando, fazendo cruzado. Um grande livramento. Em uma das rodovias brasileiras, indo para uma cidade do Mato Grosso, Enio e a esposa Valnireia sofreram um acidente. Essas fotos mostram como ficou danificada a cabine. Valnireia ficou presa nas ferragens. Agora, recentemente, eu bati ele, colidi na traseira de uma prancha. Prancha é aquela plataforma de carregar máquina agrícola. Bati na traseira que detonou toda a gabine, fomos obrigados a substituir a gabine todinha do caminhão. A minha esposa, pelo milagre, não faleceu, não morreu, porque as ferragens trancaram ela a ponto da metade do corpo para baixo, não dá para ver o que aconteceu, e tiramos ela do meio da serragem com macaco hidráulico. É umas situações difíceis. Tudo está na mão de Deus. Deus deu um grande livramento, porque se ele não tivesse batido atrás da carreta, se ele tivesse passado como ele queria passar por um lado e viesse outro caminhão e desse de frente, e atrás da gente vinha uma carreta bitrem carregada. Na hora que a gente bateu, um homem passou pelo lado do nosso caminhão, foi parar lá na frente. E o homem desceu tão nervoso, ele tremia tanto, que ele dizia: minha senhora, quase matei vocês tudo, quase matei vocês. Foi um livramento de Deus. Aconteceu, quebrei o pé, quebrei o dedo, assim, como o meu pé foi muito esmagado, ele soltou uma pele da outra, ficou uma bolha de sangue muito grande, mas graças a Deus foi só isso. No pé da missionária ficaram as marcas. Em relação ao caminhão, com a ajuda de alguns irmãos, Enio conseguiu uma cabine nova para continuar o trabalho missionário. Mas manter a família, a manutenção do transporte, as viagens missionárias são grandes desafios financeiros. O jeito é esperar na provisão de Deus. E deu de novo o caminhão recuperado para mim continuar. Eu não vou parar. O meu propósito com Deus é parar só com a morte. O Departamento Missionário Mensageiros da Última Hora, reconhecendo o trabalho do evangelista, firmou uma parceria para que através deste projeto mais vidas possam se encontrar com Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer que nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Então a diferença qual é? O fogo não nos queima e a água não nos afoga, não nos mata. Então passei pelo acidente, mas Deus livrou e deu de novo o caminhão recuperado para mim continuar. Eu não vou parar. O meu propósito com Deus é parar só com a morte. Eu faço, meu Deus, passar primeiro. O perigo não me assusta. Tô com Deus o tempo inteiro. As mãos firmes no volante, seja perto ou distante, lá vou eu com o caminhão. Quando a carga está pesada, eu me lembro de Jesus, caminhando pro Calvário, carregando aquela cruz. Eu não penso em mais nada, e na próxima parada faço a minha oração.